Deuteronômio 33, 29. Diz assim a palavra do Senhor: Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, ó povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e que é a espada da tua excelência? E os teus inimigos serão descobertos como mentirosos diante de ti, e pisarás em seus lugares altos. Amém? Os irmãos podem assentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre as três espadas de Deus. A espada, ela sempre foi sinônimo de combate. Os homens logo cedo inventaram as suas armas de guerra, e uma das primeiras foi a espada, uma lâmina de metal, de ferro, que tem um cabo, para ser empunhada, e usar isto como um combate. Existia de todos os tamanhos, grandes, médias, pequenas, combates corporais, combates longos, de longa distância. A espada também, ela sempre nos deu uma ideia, ela sempre trouxe uma ideia de fazer juízo, fazer julgamento. Quando o rei Salomão, por exemplo, está no seu trono para julgar a causa de duas mulheres, duas prostitutas que haviam tido filhos, e uma delas deitou sobre o seu filho e ele morreu. Só que no outro dia, quando ela percebeu que o seu filho tinha morrido, ela pegou o filho da outra e disse que era o dela. E a outra disse que não, e ficou aquela briga, e foram diante do rei Salomão, contaram o caso para ele, e ele disse: trazei-me uma espada, e disse que partiria aquela criança no meio, e daria metade para cada mãe. Então a que não era mãe disse assim: beleza, é justo, pode partir. Ela não tinha afeto materno pela criança, porque não era mãe. A outra disse: não, por favor, rei, dê o filho para ela. Salomão disse: essa é a mãe. Ele apelou para os sentimentos maternos, Ao contrário da história, essa história é apócrifa, da sogra. Duas sogras foram ao rei Salomão e disseram: este cara falou que ia casar com a minha filha. Aí a outra: mentira, falou que ia casar com a minha. Ficou aquela briga, o rei Salomão falou: trazei uma espada, vamos partir esse cara no meio. Aí uma falou assim: não, por favor, ó rei, não parta ele no meio, pode deixar ele casar com a outra. E a outra diz: não, pode partir. Aí Salomão: então entrega para essa que é a verdadeira sogra. Essa história é apócrifa. A da mãe é real, Ele apelou para o sentimento de mãe. Agora o sentimento de sogra já é diferente. Não, pode partir o cara no meio. Na realidade, a espada, ela sempre também trouxe sinônimo de julgamento. Uma outra coisa que é interessante também é que a espada, ela sempre trouxe sinônimo também de dignidade. Quando a Excalibur, os irmãos devem conhecer essa história, a história do rei Arthur, que era o único digno de tirar a espada da pedra, ninguém conseguia. A Excalibur era aquela espada que ficava na pedra. Então, somente ele conseguiu, porque ele era digno de retirar, de reinar sobre a Inglaterra. E também temos um sinônimo de separação. A espada, quando ela era colocada em eventos, diante do ombro de uma pessoa que estava sendo separada para uma determinada coisa, para um determinado cargo, então aquela pessoa ficava assim, encarregada, incumbida de servir ao seu rei naquela posição mais alta dentro do seu reinado. Então, ela tem vários significados, mas hoje nós vamos destacar 3 significados da espada de Deus para a humanidade. Nós vamos fazer esses destaques, obviamente não vou pregar em Deuteronômio, apenas foi um texto, porque esse sermão, ele é sermão temático, e sermão temático você não prega ele baseado no texto que você leu, você prega ele em toda a Bíblia, onde há referência sobre aquilo que você quer falar. Então, nesse texto que nós lemos, nós vimos que o próprio Deus está elogiando a Israel, mas não Israel, Deus está elogiando a si mesmo. Ele está dizendo: Israel, quem é
como você, um povo salvo pelo Senhor, que este Senhor é escudo do teu socorro e espada da tua excelência. Veja, Deus está exaltando a si mesmo sobre Israel. É igual a história de Joãozinho, né? Hoje eu estou cheio de história, né? Joãozinho que disse para o pai dele: pai, quando eu crescer quero ser igual ao senhor. Aí o pai dele todo cheio: por que, meu filho? Aí ele: para ter um filho igual a mim, né? Então, na verdade, Joãozinho estava elogiando a si mesmo, né? Para os homens isso é errado, mas para Deus não. Deus estava usando Israel para elogiar a si mesmo. Deus é Deus, não há ninguém maior do que Ele, e Ele pode glorificar a si mesmo. Então, na realidade, Deus, em toda a Bíblia, Ele revela também que Deus, Ele tem uma espada. E a espada de Deus, ela também evoca algumas figuras para as nossas mentes. E a primeira figura que eu vou usar aqui nesta noite é aquela que nós mais conhecemos, a espada da palavra. Deus compara a sua palavra como uma espada. Deus também compara a sua palavra como sendo aquele instrumento que aprofunda na vida do ser humano para distinguir, para sondar os seus pensamentos. Esta referência está em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12. Este versículo é bem conhecido dos irmãos, e ele diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Veja, irmãos, aqui é comparada a palavra de Deus como uma espada que penetra o mais profundo do ser humano. A Bíblia diz que ela vai até o limite da alma e do espírito do homem. Ela vai até o profundo dos seus pensamentos. Veja o verso 13, o que ele diz. Diz assim: e não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela é capaz de penetrar o íntimo do homem e descobrir os seus próprios pensamentos. Conta-se a história de um ateu que ele estava ali na sala de espera de um consultório, e enquanto ele aguardava, tinha uma mesa e sobre a mesa a Bíblia, e ele pegou o livro para ler. Quando ele começou a ler a Bíblia, em uma das passagens dos evangelhos, ele rapidamente fechou e colocou de volta e disse: este livro me conhece. Porque a palavra de Deus, de fato, ela é poderosa, ela nos conhece. Você pode começar a ler a palavra de Deus e profundamente meditar, e você vai ver que a palavra de Deus, ela vai no íntimo do seu coração. Tem hora que você está, eu não estou dizendo de ler por ler, estamos falando de uma leitura profunda, de uma meditação profunda. Quando você começa a retirar os textos da Bíblia para a sua vida, você percebe que ela te conhece. Você diz: meu Deus, parece que a Bíblia está falando de mim aqui. Parece que ela está falando do meu pecado. Então, a Bíblia sonda. A palavra de Deus como espada, ela é uma espada que sonda o ser humano, que divide. Ela é uma espada que vai no profundo da sua alma. Outra coisa, ela também é uma espada. A espada da palavra é uma palavra que nos defende. Você pode ver o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta mais conhecida sobre a guerra espiritual, Efésios capítulo 6, verso 17, ele diz assim: e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Paulo está falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra, ele está se referindo que esta é uma espada de Deus que o crente pode usar na sua guerra contra o inimigo. O que Jesus fez no deserto da tentação? Todas as vezes que o diabo investia contra Jesus, Jesus respondia com uma frase: está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, Jesus utilizou a espada do Espírito no deserto da tentação. E finalmente Satanás o deixou. Por isso a palavra diz, Tiago também 4,7,
sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós resistimos ao diabo? Usando a espada da palavra de Deus. Então, todas as vezes que houver uma investida maligna contra nós, seja de pensamentos, seja de atitudes, seja de vontade de fazer alguma coisa que vai desagradar a Deus, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a usar as porções de versículos bíblicos que você conhece, que combatem aquilo, para que você esqueça as propostas de Satanás. É assim que o crente vence, porque o diabo ele coloca intenções em nosso coração de maneira silenciosa. Nem sempre ele vai usar uma pessoa para dizer, se eu fosse você eu ia fazer isto ou aquilo. Óbvio que às vezes isso acontece. Nós tivemos vários exemplos disto. Uma irmã da nossa igreja que perdeu sua filha num acidente, onde o motorista estava embriagado. Chegou muitas sugestões para ela. Por que você não faz isso e aquilo, armar ciladas para vingar? Mas ela usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porções da Escritura. Às vezes a pessoa está atordoada, ela não consegue raciocinar e pensar sobre a Bíblia. O que ela faz? Ela pede ajuda. Pastor, o que eu faço nesse momento? Que versículo a Bíblia diz sobre este momento? Sabe? É isto que nos faz usar a palavra de Deus como espada sobre as nossas vidas. Quando você anuncia a palavra de Deus, que é a espada, você começa a entrar no interior dos homens. Deus utiliza a espada da sua palavra para sondar os corações dos homens. O presbítero Alex leu no início do nosso culto aqui sobre o texto de João 16, versículo 8 e 9. Ele diz que quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu pergunto para os irmãos, como é que o Espírito vai convencer uma pessoa lá fora do pecado, da justiça e do juízo? Só se você pregar para ela. O Espírito não vai convencer uma pessoa do nada. Esta pessoa tem que ser convencida pelo Espírito através da pregação da palavra de Deus, porque a palavra é como espada. Então esta é a primeira espada de Deus. Nós vamos falar sobre 3 espadas, né? Veja aqui o que o próprio Deus fala profeticamente em Isaías 49, verso 2, ele diz assim: e ele tem feito a minha boca como uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me tem escondido, e feito de mim uma lança polida, em sua aljava ele tem me escondido. Essa profecia aqui, os irmãos sabem que a partir do capítulo 42 de Isaías até o capítulo 53, os irmãos sabem que aqui é conhecido como o Cântico do Servo do Senhor. São 12 capítulos dedicados ao Cântico do Servo do Senhor. E quem é este servo do Senhor? A princípio, porque os irmãos sabem que a profecia bíblica, ela tem múltiplos cumprimentos. A princípio, o servo do Senhor aqui é o próprio povo de Israel. Olha, por exemplo, olha o verso 3. E disse-me, tu és meu servo, ó Israel, em quem eu serei glorificado. Então veja que o servo do Senhor, em primeiro lugar, é Israel, ou o povo de Judá que ia voltar do cativeiro. Mas nós sabemos que o próprio Jesus Cristo, ele aplica estas palavras a si mesmo. Ele coloca a profecia do servo do Senhor de Isaías, Jesus aplica a si mesmo. Nós vamos ver isto mais à frente. Então aqui, se referindo futuramente a Jesus, no verso 2, como nós lemos, diz que ele tem feito minha boca como uma espada afiada. Não foi assim mesmo que Deus fez o seu Filho Jesus? As palavras que saíam da boca de Jesus eram como espada afiada, e que seus ouvintes, enquanto Jesus esteve na terra, ouvindo seus sermões, ouvindo suas palavras, ficavam admirados, porque falava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então da boca de Jesus saía uma espada. É assim que ele é retratado também em Apocalipse. Da sua boca sai uma espada aguda. Não é? Por quê? Porque Jesus Cristo recebeu, ele é de fato a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Então quando se diz que a espada é a palavra de Deus,
não se refere somente à palavra escrita, mas também ao Filho de Deus, a palavra encarnada. Jesus é a espada de Deus. Ele é a palavra que nós utilizamos no Evangelho para abrir o coração e as almas dos homens. Veja que quando isso acontece, você está trazendo luz para uma pessoa. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9:2. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Jesus, quando veio, trouxe luz para os homens, mas Jesus já foi para a glória, ele já foi ascendido ao céu. E agora, quem é que traz luz? Quem é que continua trazendo luz para a humanidade? É a igreja. Nós pregando o Evangelho, nós usando a espada da palavra de Deus, nós continuamos abrindo, rasgando a consciência dos homens e penetra nessa fenda a luz gloriosa do Senhor. Então esta é a primeira espada de Deus, a espada da palavra. A segunda espada de Deus é a espada da divisão. O que acontece com a espada da divisão? Vejamos, Mateus capítulo 10, o verso 34. Olha só o que acontece quando uma pessoa ouve a sua pregação, que é a espada da palavra, e ela recebe a Cristo. Olha o que acontece, verso 34 diz assim: não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. O que acontece quando você prega para uma pessoa com a espada da palavra, e esta pessoa aceita? O que acontece com esta pessoa? O que acontece é que esta pessoa, ela agora recebe dentro de casa a espada da divisão. Primeiro ela aceita a espada da palavra, ela se curva diante da palavra que você pregou para ela e diz assim, o Espírito convence, né? Como nós juntamos aqui os dois versículos de João 16, o Espírito convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, através da palavra, da espada da palavra que você pregou. Ela aceita esta palavra, recebe Jesus como seu Senhor, e o que acontece dentro da casa dela? Entra outra espada na casa dela, a espada da divisão. Olha o que acontece, verso 35, porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que quando uma pessoa aceita o Evangelho, que ele chega em casa, vai ter divisão. Ele começará a ser rejeitado. Ei, por que agora você virou crente? É esta a pergunta que eles fazem. Você não precisava virar crente, Deus é um só. Todos nós cremos em Deus, tá bom? É assim que eles falam. Isto aconteceu na minha casa quando eu era criança. Meu pai se converteu, quando chegou em casa, a espada da divisão entrou entre ele e a minha mãe. Ficaram divididos. Minha mãe odiava crente. E assim nós sabemos, obviamente que Deus também a alcançou e assim alcançou toda a família, graças a Deus por isso. Mas nós sabemos de casos que pais colocam filhos para fora. Dizem, se você continuar crente ou nesta religião, conforme eles dizem, não te aceito mais na minha casa. Esta é a segunda espada de Deus. A espada para quem aceita a primeira espada. Se uma pessoa aceitou a espada da palavra, quando chega em casa, entra a espada da divisão. Agora, o que Jesus requer de nós com a espada da divisão? Olha o verso 37 ao 39 agora, olha só. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui? A espada da divisão entrou em sua casa? Você recebeu a Cristo e começou a ser rejeitado? Jesus está dizendo, se você amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim,
você não é digno de mim. Meu filho, agora que você é crente, agora que você entrou para essa religião, se você permanecer nela, infelizmente você não vai poder morar mais na minha casa. E aí, o que o filho faz? Ele ama o seu pai mais do que Jesus. Ele abandona Jesus e fica com o pai. Jesus diz, não é digno de mim. Porque se você foi posto para fora da sua casa por amor a Cristo, você é digno dele. Agora, se você abriu mão de Jesus por causa do conforto do lar, se você abriu mão de Jesus por causa de um nome, de um sobrenome de uma família, então você não é digno dele. Você amou seu pai e sua mãe mais do que Jesus, não é digno dele. Você amou seu filho e sua filha mais do que Jesus, não é digno dele. Você não tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. Tomar a cruz aqui é o quê? É receber a rejeição. O pai e a mãe rejeitou você porque é crente, botou para fora de casa, sai. Tome a tua cruz e saia, porque aí você é digno de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Pastor está pregando contra a família. Não. A família e qualquer outra coisa, até onde não põe um limite com Jesus. Quando alguém coloca um limite em relação a Jesus, aí abrimos mão de tudo, e ficamos com Ele. Senão não somos dignos dele. Essa espada da divisão não tem sido mais pregada nas igrejas. A espada da divisão não tem mais sido, por quê? Porque estamos vivendo na era do politicamente correto. Nós estamos vivendo neste momento de que falamos para agradar a todos, gregos e troianos, mineiros e baianos. Queremos agradar a todas as pessoas, falamos bonito, falamos... Não, pai, o negócio é o seguinte, eu sou crente, mas eu sou da hora. Eu sou crente, mas eu sou um crente meio, top, eu sou legal, eu sou bacana. Tem aqueles nomes, que sai sempre falando, para não dizer que é um crente fiel em Jesus. Porque se disser, pai, eu serei fiel a Jesus, mãe, eu serei fiel a Jesus, se me põem para fora de casa, eu irei, mas eu não abandono meu Senhor. Não querem. O discurso é dar uma modificada no evangelho para o papai e a mamãe aceitar dentro de casa. E neste caso a pessoa quer dar as mãos a Jesus e as mãos ao mundo. Não pode. Não pode. Não, eu vou ficar no mundo mesmo, não vou fazer compromisso com Jesus não, mas eu vou seguindo ele de longe. Não pode. Não pode. Olha o que ele está dizendo aqui. Você reparou o versículo 39 é este. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. Você sabe o que significa isso, irmãos? Jesus está dizendo que se o encontrar a vida aqui é o conforto da vida terrena. Se você encontrar o conforto da vida terrena, se você achar um jeito, Jesus está dizendo assim, se você encontrar um jeito de me seguir, agradando ao mundo, perdeu sua vida, não tem como. Você sabe o que Jesus quer de seus seguidores? Radicalidade. Agora ele diz o contrário na próxima frase, ele diz, o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. Olha aí, eu perdi meu pai me botou para fora de casa, meu patrão me mandou embora porque eu sou crente, por amor de Jesus Cristo. Não é porque você é um crente chato, que em vez de trabalhar, fica lá falando que os outros têm que aceitar Jesus. Não é isso não. Você está pago lá para trabalhar, não é para ficar evangelizando. É lógico que no momento fora do trabalho, numa oportunidade você vai falar de Cristo para os seus colegas de trabalho. Mas na hora do trabalho é para trabalhar, não é para ficar falando de evangelho. E trabalhe para a glória de Deus, porque as pessoas vão notar isto. E depois vão te perguntar, por que você é um funcionário diferente? Na hora que o patrão está, todo mundo trabalha. Na hora que ele sai, todo mundo fica lá morcegando. E você trabalha como se ele tivesse. Por quê? Aí você diz, porque a Bíblia diz isso, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo ele diz assim, servos, obedecei aos vossos senhores e não trabalhai a eles somente quando estiverem à vista, mas trabalhai como para o Senhor, porque é para o Senhor que vocês trabalham, é a Deus que vocês servem. Então esta é a hora de você evangelizar. Agora o crente que fica matando serviço, matando hora,
dormindo no trabalho. Este aí está dando mau testemunho e depois não pode nem pregar o evangelho para quem quer que seja. Não é verdade? Então o que Jesus está dizendo? Se você encontrar sua vida, você vai perder. Se você quiser dar as mãos para o mundo e dar as mãos para Jesus, você vai perder a vida eterna. Mas se você perder esta vida aqui, perder a reputação aqui, se você perder sua própria família aqui, por amor a Jesus, você encontrou a vida eterna. Esta é a espada da divisão. Então, veja, primeira espada, a espada da palavra. Quando alguém aceita esta espada, que entrou em sua vida, dividindo, abrindo a fenda e entrou a luz do evangelho e ela aceita, ela chega em casa, lá tem uma espada da divisão. Agora, e os que não aceitam a palavra da pregação? Qual espada nos resta? Terceira espada de Deus, a espada do juízo. A espada do juízo. Desde o Antigo Testamento, o juízo divino já era figurado num retrato de espada. Voltemos a Deuteronômio, e agora o capítulo 32, não é? Deuteronômio, capítulo 32, e vamos ler os versos 41 e 42. Diz assim: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão tomar o juízo, trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Farei minhas setas bêbadas de sangue e a minha espada devorará a carne, e isso com o sangue dos mortos e dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. Deus está dizendo que a própria espada dele será reluzente quando ele for operar juízo. Ele diz assim: eu embriagarei as minhas setas com sangue, ou seja, as flechas, né? Ao invés dele molhar as suas flechas no piche para lançar com fogo, ele diz: eu vou embebedar as minhas flechas no sangue. Olha o Salmo de número 7 e o versículo 12, olha o que diz o salmista. Ele diz: se o homem não se arrepender, ele afiará a sua espada, ele curvou o seu arco e o preparou. Se o homem não se arrepender, ele afiará a sua espada. O que Deus está dizendo aqui? Deus está falando que a sua terceira espada, para aqueles que rejeitaram a primeira espada, que é a espada da palavra, a que resta para ele é a espada do juízo. Se você não se arrepender, se você não aceitar a minha palavra, então eu prepararei uma espada de juízo sobre você. Eu quero dizer para os irmãos que muitos pregadores hoje estão pregando não uma espada da palavra, eles estão pregando uma espada de brinquedo, eles estão pregando um evangelho fácil, cor-de-rosa, eles estão pregando um evangelho que as pessoas aceitam com a maior facilidade, mas o evangelho que é a verdadeira espada é o evangelho que prega sobre o arrependimento de pecados e a fé em Cristo Jesus. Este é o evangelho, é a palavra da espada. Porque senão, como que Deus pode dizer esta palavra aqui? Se o homem não se arrepender, ele afiará a sua espada. Arrepender do que, se não estão mais pregando arrependimento? Arrepender do que, se esta palavra, pecado e arrependimento, já saiu dos púlpitos das igrejas? Já não se ouve mais falar que é necessário se arrepender dos pecados. Portanto, a palavra diz aqui em terceiro lugar, que a espada de Deus para aquele que rejeitou sua palavra é a espada do juízo. Jesus é visto no Apocalipse como aquele que tem a espada de 2 gumes que sai da sua boca. Vejamos, Apocalipse capítulo 1 e o verso 16, diz assim: e ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. Veja, o apóstolo João está tendo
visões aqui simbólicas. E uma visão que ele tem do Senhor Jesus, uma característica que ele vê em Jesus, é que da boca de Jesus sai uma espada longa e aguda, afiada. O que isso quer dizer, meus irmãos? Como também lá no capítulo 19 de Apocalipse, verso 15 e 21, já no final, Apocalipse 19, verso 15, diz assim: e de sua boca sai uma espada afiada para que com ela castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E o verso 21, e os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Veja, por que Jesus tem uma espada que sai de dentro da boca? Isso aqui é um símbolo. É óbvio que Jesus não tem uma espada que sai de dentro da boca, mas é o símbolo da palavra de julgamento. Jesus tem uma palavra de julgamento, e quando ele proferir esta palavra, será como espada que destruirá o ímpio. O apóstolo Paulo diz isto lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, ele diz que quando Jesus se manifestar, ele destruirá o homem da iniquidade com o sopro de sua boca. Imagina, o anticristo está aqui, governando o mundo, perseguindo os crentes, e Jesus vem lá das nuvens, quando aparecer, somente soprará. O sopro ali também é figurado, quer dizer, Jesus dará uma palavra de ordem e dirá assim: seja destruído, e o anticristo vira pó. Da boca de Jesus sai uma espada afiada. O que isso quer dizer? Palavra de juízo. Eu chamo a atenção dos irmãos para o Evangelho de João, capítulo 12, e o versículo 47, 48, que diz assim: e se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Viu aí? A palavra que Jesus falou é que será espada de juízo no último dia. Mas ele diz para quem? Ele fala: aquele que ouviu as minhas palavras e não creu. Se você ouve as palavras de Jesus, mas você não creu, você não confiou em Jesus, você não entregou sua vida aos cuidados dele, então esta espada te aguarda. Mas se você creu em Jesus, o que acontece? A espada do juízo não vai sobre você. Aí você diz assim: pastor, mas é tão de graça assim, é tão fácil assim, basta eu crer que a espada não vem para mim? Não é de graça. Para nós saiu de graça, mas para Jesus não é de graça, não foi de graça. Vamos ler Zacarias, o profeta, está aí antes de Mateus, antes de Malaquias. Tem um profeta aí antes de Malaquias chamado Zacarias, e este profeta no capítulo 13, versículo 7, ele diz assim, Deus falando através dele, diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor. Olha, irmãos, este versículo: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se espalharão, eu voltarei a minha mão para os pequenos. O que é isto, meus irmãos? O que é isto? Deus ferindo o seu próprio pastor, Deus ferindo o seu próprio filho. É isto que significa esta profecia. Leiamos Mateus 26, versículo 31. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Então Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis por minha causa esta noite, pois está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Viu? Você sabe por quê? Que quando você crê no Filho de Deus, a espada do juízo não vem sobre você? Porque ela já foi sobre Jesus. Olha aqui para mim.
a espada de Deus do juízo, que era para ir sobre as ovelhas, ele poupou, ele tirou e ele mandou sobre o pastor. Deus feriu o seu próprio pastor, que é Jesus, para salvar suas ovelhas, que somos nós. Não saiu assim de graça, não. A nossa salvação é de graça para nós, mas para Jesus, ele suportou o preço dela. Qual que era o preço da nossa salvação? Era a espada de Deus sobre nós. Então Jesus disse: não, Deus, não, meu Pai, sobre as minhas ovelhas não, sobre mim, põe a tua espada sobre mim. E Deus então colocou a sua espada sobre o seu filho. Então Jesus sofreu em nosso lugar. Veja Isaías, vai lá Isaías 53, verso 10, diz assim: contudo agradou ao Senhor feri-lo, ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência, ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Olha bem o que está dizendo o versículo. Agradou ao Senhor feri-lo. Foi da vontade do pai ferir o seu filho. Foi da vontade do pai, algumas versões diz, agradou ao Senhor moê-lo. Foi da vontade do pai que o seu filho fosse moído na cruz do Calvário por nossa causa. Portanto, todo aquele que crê no nome do Filho de Deus, Jesus já suportou a espada do juízo sobre si, para que nós fiquemos livres dela no último dia. Entregue hoje mesmo sua vida a Cristo Jesus. Diga: Pai, eu confio, Pai, eu recebo a palavra do Evangelho, que é a espada que abre a minha consciência. Eu recebo hoje a iluminação que entra pelas fendas da minha consciência, porque a espada do Senhor rasgou o meu coração. Hoje eu compreendi o teu Evangelho, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, e eu confesso Jesus como Senhor único e exclusivo da minha vida. E então você chegar em casa, vai ouvir uma palavra assim: agora é crentinho? Agora é santo? Agora vai andar com a biblinha debaixo do braço? É assim? É desse jeito. Suporte estas coisas, porque este que suportar todos os escárnios, todas as afrontas por amor de Cristo, este é digno dele. E então a espada do juízo não cairá sobre você, porque ela caiu já sobre Jesus, o nosso pastor. Esta é a mensagem de hoje. As três espadas de Deus. A espada da palavra do Evangelho, que abre o coração dos homens, que sonda os homens, que vai até na divisão da alma e espírito, que conhece as intenções e os propósitos do coração. Não adianta. Você pode ter uma Bíblia, mas se esta Bíblia te lê, a Bíblia denuncia a gente, ela fala dos nossos pecados e nós não mudamos de vida, então existe uma outra espada que nos espera, a espada do juízo. E Jesus já disse: eu não vou julgar a pessoa, quem vai julgar as palavras que eu falei. Eu não vou julgar, quem vai julgar as minhas palavras. Por isso ele tem uma espada na boca lá em Apocalipse. Agora, aqueles que suportaram a espada da divisão dentro do seu lar, foram rejeitados por pai, por mãe, por marido, por mulher, por filho, por patrão, seja lá pelo que for, por parentes e amigos, não importa. Tome a tua cruz, ame a Jesus mais do que estas pessoas e siga-o, então você será digno dele. Ainda que perca a tua vida terrena, ganhará a vida eterna. E então, no dia do juízo, você escapará da espada de Deus, que é a espada final. Por isso eu quero deixar esta palavra hoje para nós. Você já permitiu a espada do Evangelho abrir tua mente? Você já permitiu a espada do Espírito abrir teu coração, jogar a luz lá dentro nas trevas de pecado? Você já suportou zombarias em nome de Cristo? Ou você quis revidar? Ou até mesmo conciliar? Hein, pastor, não dá para viver em paz com Deus e em paz com o mundo? Não tem como. Ou você está em paz com Deus e é inimigo do mundo, ou você está em paz com o mundo e é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Agora saiba que se você creu,
se você recebeu a palavra, então Jesus, Ele suportou a espada de juízo em seu lugar, para que você pudesse ter vida. Eu ferirei a espada, o meu pastor. Zacarias, que nós lemos 13, verso 7. Se você ler o outro versículo, vai dizer assim: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai dizer: são feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Realmente, Jesus Cristo teve suas mãos feridas, não é? Aí a gente volta lá em Zacarias, capítulo 13, e você vai ver esta pergunta. Zacarias 13, versículo 6, E alguém lhe dirá: que feridas são estas nas tuas mãos? Então ele responderá: estas são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Lembre-se, meu irmão, Jesus estava na casa dos seus quando ele foi ferido nas suas mãos. Jesus estava em Jerusalém quando os seus próprios conterrâneos judeus o pegaram, o prenderam no Jardim das Oliveiras. Prenderam a Jesus e o levaram diante do julgamento. Espancaram, cuspiram, escarraram no rosto dele. Bateram, deram soco. Bateram com cano de ferro na cabeça dele. Acusaram Jesus, zombavam dele. Chamavam ele de profetinha. Fala aí, profetinha, quem foi que te bateu? Jesus suportou a espada de Deus sobre si, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, amém? Então esta noite eu deixo este convite. Se você ainda não tomou essa posição com Jesus, seja rápido, seja urgente, entregue-se logo a Cristo. Suporte as espadas da divisão aqui, porque é melhor suportar a rejeição dos familiares do que no último dia suportar a rejeição de Deus, não é? A rejeição dos familiares passa, mas no dia do juízo, se Deus rejeitar, nunca mais ele volta atrás. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar.